Bem, Luciano, agora na nossa segunda parte nós vamos entrar assim numa coisa mais positiva, mais clara. Esse trabalho é um trabalho que exige altos valores? Não, ele proporcionalmente ao tamanho da empresa não exige muitos investimentos. O que exige da empresa é o tempo dela dedicado a definir como ela quer que as coisas aconteçam. Por exemplo, se a gente pegar uma loja de varejo, certo? O proprietário da loja diz para o vendedor: olha, vendedor, quando tu atender o cliente, tu aborda o cliente dessa maneira, tu leva ele para tal setor, tu leva ele para o caixa, tu entrega as roupas, tu leva para o caixa, ele tira a nota enquanto o cliente é atendido pela pessoa do caixa e faz a sua nota. O vendedor vai no balcão e faz o pacote, e depois pega este cliente com a nota e leva ele até a porta. Este é um processo que o dono da loja pode decidir e treinar seus funcionários para que isso aconteça. Quando a gente define esse padrão de atendimento, que isso é um processo, o proprietário da loja percebe oportunidades de ganho para melhorar o atendimento e lugares onde vai trancar. Por exemplo, se a loja tiver com um fluxo grande, o que faz com o vendedor que está lá fazendo o pacote? Então são coisas que, conforme a gente pega o especialista do negócio, que é o proprietário da loja, e bota isso no papel para depois gerar o treinamento para os vendedores, é importante que a gente comece a perceber aonde as coisas podem incomodar. Quando a loja está cheia, quando a loja está vazia, quando tem muito produto, quando não tem muito produto. Então, a partir do momento que ficou claro para todo mundo como tem que acontecer, eu vou lá e treino a equipe toda para atuar desse jeito e criar um padrão de atendimento. E aí surgem algumas oportunidades. Por exemplo, entrou verão, eu estou com um setor da loja todo com a nova tendência de verão, com as novas peças que estão aparecendo na mídia. O proprietário da loja pode dizer para o vendedor, passa primeiro pelos lançamentos, para suscitar o interesse do cliente. Então ele deu uma revisada no procedimento padrão dele, naquele processo padrão, para tentar melhorar o desempenho da loja, para oferecer para o cliente um produto mais atual. Então essas dinâmicas a gente vai... Vocês fazem o treinamento desses funcionários? Não, a gente não tem equipe para fazer. Dizem como se faz e ele que faz. E vocês acompanham isso depois ou não? Depois a gente acompanha, a gente cria indicadores para... Eu vou citar um exemplo comum nos veículos de comunicação impressa. Nós temos a distribuição de jornais. Certo. Ali, coisas comuns que acontecem, não estou dizendo que seja na minha, mas nessas é normal no globais segmento. De todo mundo. O entregador, de repente, ele resolve pegar e arrumar 4 ou 5 clientes dele. Então, ele vende para ele 5 assinaturas ou 10 assinaturas, e daí um dia ele não entrega a sua assinatura e de mais outras 9 pessoas, entrega para aquele. Na semana seguinte, ele pega outras 10 pessoas, não entrega, e entrega para aquele. E assim ele vai fazendo, então ele tem 10 clientes particular dele, e as reclamações vêm para o departamento, e eles fazem uma troca de novo naquilo, e trocam aqueles 10 que denunciaram aqui naquela turma, e entram para o outro e fica havendo. Isso é um problema seríssimo do negócio de circulação. Isso é uma coisa que, para vocês, por exemplo, fazerem um treinamento disso, para vocês resolverem um problema desses, vocês têm condições? A gente tem rapidamente assim, a gente vai, junto com a pessoa que é especialista no segmento, buscar algumas alternativas, né? As alternativas é acompanhar o número de reclamações do entregador, porque se ele tem 10 clientes dele, ele deve ter regularmente 10 pessoas, não todo dia, mas regularmente, 10 pessoas reclamando que não receberam o jornal. Exatamente, só que ele vai trocando. Mas o número vai ser sempre 10, ou vai ser próximo de 10. Não é sempre 10, porque tem muitos que não reclamam. Não reclamam. Acontecer uma coisa. Trocar o entregador de tempos em tempos, pesquisa de satisfação com o cliente, para ver o nível de satisfação dele, aí alguns por amostragem, não vai dar para fazer com todos, para ver o tipo de retorno que vai ter, recadastramento, essas coisas. A troca, por exemplo, de entregador já iria complicar, né? Complicaria o caso porque, desde que seja bem conduzido, são coisas
todas as empresas têm essas dificuldades em todos os setores, né? Principalmente os caras desviam mercadoria e mais aquilo. Vocês têm especialização nisso para essas situações mais sérias? Porque no caso aqui eu entendi que a empresa ia abrir, ela abre do jeito que ela quis, daí tem os problemas, vocês vão lá e dizem, olha, esse problema tem que ser resolvido assim, aquele desse jeito. Aquele Mas a gente sempre precisa do especialista na atividade do nosso cliente, da empresa que está nos contratando. Porque às vezes ele tem algumas proposições de melhoria, mas não consegue organizar as ideias dele e as ações que têm que ser tomadas para executar e buscar a solução. Nós temos um caso muito pontual agora, que é de cliente de estoque de uma empresa que a gente, de controle de estoque de uma empresa que a gente atua. Todo mundo conhece os conceitos de controlar estoque, mas é difícil chegar lá e fazer o estoque funcionar mesmo. Decidir quando entra, quando sai, como registra perda, como registra roubo, como registra desperdício, até para atender o seu controle interno e para atender a legislação. Então a gente vai lá e define os padrões junto com o proprietário da empresa, que vai dizer o caminhão chega por tal porta, o carregamento só pode ser feito pelo fulano de tal, que aí a gente vai definindo critérios e padrões e vai organizando, atendendo esses critérios, para que no final ele consiga executar um serviço. E aí a gente mede e vê se o retorno está acontecendo. Se reduziu a reclamação, se reduziu o desperdício, se reduziu a perda de matéria-prima. A gente vai acompanhando com indicadores, que é fundamental, para ver se está dando retorno. Porque fazer o trabalho e não medir o resultado também não tem graça nenhuma. Exatamente, é o que eu perguntei. E você, nesse trabalho que vocês estão iniciando aqui na nossa região, nesse trabalho vocês têm tido bastante sucesso nos resultados do trabalho feito, ou enfrentam muitas dificuldades em certos casos que obrigam a um trabalho muito maior? Não, a gente tem alguns sucessos bons, assim, né? Uma indústria que a gente atende teve um ganho de produtividade na empresa muito alto. Então, o número de unidades produzidas depois de 15 meses, lá é um trabalho longo, já foi muito alto. Nós temos um cliente que tem problema com... É um varejo, tem algumas lojas, e o volume de dinheiro que ele tinha com os fornecedores dele, quando ele devolve mercadoria para os fornecedores, era um dinheiro muito alto que ele estava demorando para recobrar ou conseguir a devolução. A gente conseguiu resolver isso porque padronizamos o processo e agora tem gerenciamento. Antes era muito difícil de gerenciar, porque como são muitas evoluções para muitos fornecedores, ele precisava procurar no catálogo, nos arquivos. Agora ele tem uma telinha lá, porque aí é um caso que a gente usou a técnica e informatizou. Na indústria a gente não informatizou, apenas usou a técnica e buscou melhoria. Nessa loja a gente usou a técnica, definiu o padrão do processo e automatizou com um software. E aí hoje ele consegue gerenciar todas as demandas. Bom, falando bem sem software, sem nada, quer dizer, vocês dão o problema para resolver, vocês monitoramos o que ele está fazendo. Se não alcançou o resultado, fazem as correções necessárias. Isso. Mas a empresa fica com algo onde ela mesma pode controlar o trabalho que está sendo desenvolvido. Todo o trabalho que a gente faz... Vai para o computador e o cara vai... E tudo aquilo fica registrado. Fica na empresa. Todo o resultado do trabalho tem que funcionar sem a minha presença, sem a presença do meu colega. A gente organiza e faz... Trabalha durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Bom, agora terminei o vínculo, as coisas têm que continuar funcionando sem a minha presença. E é uma coisa que é muito particular de cada empresa, e eu sei que as diferenças são grandes de um lugar para outro, mas se alguém está interessado, ele já fica pensando assim, pô, na multinacional, daquelas grandes empresas, das outras empresas, um valor médio para uma empresa média, é muito alto? Não. Os investimentos são muito acessíveis, tá? É muito difícil agora pontuar em valores. Sim, claro, mas os valores não são estratosféricos, não. Depende do tamanho da empresa, do tamanho do trabalho, mas
O que a gente faz? No primeiro trabalho de arrancada, a gente faz uma atividade que dê um bom impacto e já dê retorno para o cliente rapidamente, para ele ver que dá retorno para ele e ele poder continuar reinvestindo esse resultado no negócio e na atividade dele. Eu acho que isso é uma necessidade, né? Mas a gente sempre tem aquela dúvida, porque dos valores. Sim. Porque os valores hoje têm que ser muito bem controlados, muito bem compensados. E o resultado médio de vocês, assim, do percentual médio, que deixou você satisfeito, o que deixou meio satisfeito e o que não satisfez. Uma média, assim. Eu tenho um cliente que a gente fez toda a parte comercial da empresa, todo o contato comercial é gerido pelo sistema. A gente aumentou em 30% as vendas. Depois de um ano. Decepção vocês não tiveram? Não. Tudo que a gente rodou até agora deu certo. Muito bem, eu fico muito satisfeito, Luciano, por essas informações que tu nos prestou aqui. Eu acho que é um esclarecimento também para os telespectadores, que eles poderão aproveitar a oportunidade de fazer essas tentativas de trabalho, porque as empresas hoje, a concorrência não é brincadeira, não está fácil, e o bom mesmo é a gente ter uma orientação de profissionais que olham de fora para dentro, porque nós olhamos de dentro para fora. Sim. E é ali dentro mesmo, mas é mais assim, né? Isso eu acho que ajudaria muito. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e fico à disposição se precisar de novo. Será bom, será Obrigado. Bom. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.